ninguém considera Paulo como apóstolo a não ser ele mesmo. Ninguém que eu diga é o seguinte, as principais lideranças da igreja primitiva, Tiago em primeiro lugar, porque a gente se lembra muito de Pedro, mas a principal liderança da igreja até o ano 70 foi Tiago, irmão de Jesus, né? E com ele, aquele triunvirato, a liderança dos três, que representava a primeira sé apostólica do cristianismo, é a cidade de Jerusalém, né? É lá onde tudo começa. E o triunvirato que liderava Jerusalém era a principal referência em termos de liderança do cristianismo daquela época, que era Tiago, Pedro e João, os três grandes nomes. E eles, embora em Atos dos Apóstolos eles reconheçam a importância de Paulo, reconheçam a missão de Paulo, mas Paulo não é visto como um dos 12, um dos integrantes do colegiado apostólico, né? Paulo não é visto como o 13º apóstolo. Atos dos Apóstolos, que, aliás, Atos dos Apóstolos, quando fala de Paulo, é um texto bastante chapa branca, porque Atos foi escrito por Lucas, que tem um trabalho espetacular, mas Lucas era um discípulo de Paulo. E Lucas tem grande admiração por Paulo, grande amor por Paulo. E depois que Atos dos Apóstolos registra a entrada de Paulo naquela narrativa, todos os outros apóstolos são esquecidos. E aí Lucas vai fazer uma homenagem a Paulo ali do capítulo 12, 13 em diante, né? Todos os outros apóstolos são deixados de lado e Paulo é o grande personagem de Atos. E não é à toa que Lucas faz isso, ele o admira como um discípulo, né? Enfim, e aí Paulo já se apresenta aos Gálatas como apóstolo, E aí ele precisa fazer uma defesa de si mesmo. Ele diz assim, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, gente, não passemos despercebido por esse versículo 1 de Gálatas, tá? Paulo se autodenomina apóstolo, e ele, logo em seguida, está argumentando em próprio favor, em próprio benefício. E aí ele diz o seguinte, eu não sou um apóstolo da parte dos homens, e nem por intermédio de um homem. Do que Paulo está dizendo aqui, hein, pessoal? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos nunca o reconheceram como um apóstolo, que ele não é um apóstolo segundo os parâmetros da igreja primitiva. Lembra lá quando Matias foi eleito para substituir Judas? Quais eram os critérios? Um apóstolo, para ser reconhecido como um apóstolo autêntico, tinha que ter conhecido Jesus histórico. Tinha que ter convivido com Jesus, desde o seu batismo até a sua crucificação. Ou seja, o critério estabelecido pelo cristianismo primitivo excluía Paulo da possibilidade de ser um apóstolo, porque ele não conhece Jesus. Quando Jesus viveu, Paulo era um rabino, um fariseu, depois se torna um perseguidor dos helenistas que acreditam em Jesus, né? Paulo não conhece Jesus, não tem nenhum contato com o Jesus histórico. E aí ele vai usar argumentos ao seu favor. Ele está se auto-justificando. Ele diz, eu não sou apóstolo da parte de homens, nem por intermédio de nenhum homem, mas por meio de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo não é o Jesus de Nazaré, é um conceito que Paulo está inaugurando.
E esse Jesus Cristo é construído conforme a imaginação, a argumentação, o conhecimento do próprio apóstolo Paulo. Lucas diz que ele leu textos, pesquisou e produziu o seu evangelho. Paulo pesquisou a ele mesmo. Paulo se baseou no seu próprio conceito para falar do Jesus Cristo. E aí ele diz que ele é apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O Jesus para o apóstolo Paulo não é o Jesus de Nazaré, é o Jesus ressuscitado por Deus, né? O que mais que a gente pode entender desse versículo, pessoal? Que o apóstolo Paulo, ele está se auto-intitulando apóstolo, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. Segunda coisa, que ele está inferiorizando a autoridade do triunvirato de Jerusalém. Ele está diminuindo, ele está desprezando propositadamente a autoridade de Tiago, de Pedro e de João. Tá? Ele está dizendo o seguinte: eu não preciso da autorização deles para ser apóstolo. Entende? Isso é sério, né? Isso é bem sério. E terceiro ponto, a coisa vai ficando ainda pior. Quando ele diz que ele é apóstolo por meio do próprio Deus e de Jesus Cristo, ele está se colocando acima dos apóstolos históricos de Jesus. Você entende isso? Por que ele está se colocando acima? Porque ele está dizendo que Tiago, que Pedro, que João são apóstolos por terem conhecido lá o Jesus de Nazaré, outros foram escolhidos pelo colegiado, mas ele foi selecionado pelo próprio Jesus ressuscitado e nenhum outro foi escolhido pelo Jesus ressuscitado. Você entende como é tenso isso do apóstolo Paulo? E ele já começa rasgando, né? Logo no primeiro versículo aqui da carta aos Gálatas. Os cristãos lá da Galácia, eles estão sendo, segundo Paulo, tá? Segundo o apóstolo Paulo, eles estão ali sendo assediados a deixar de lado aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando para eles. Vamos dar uma olhadinha aqui no que Paulo está admoestando os Gálatas. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Passeis a outro evangelho. Gente, seleciona essa expressão aí de Paulo, outro evangelho. Qual é esse outro evangelho que ele está se referindo por aí, hein? Não que haja outro, mas há alguns, quem são esses alguns, que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, Paulo está se referindo aos apóstolos, porque se consideram apóstolo, tá? Nós mesmos, ou um anjo do céu, concorda comigo que anjo do céu é maior do que um apóstolo? Né? Anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, seja amaldiçoado, desprezado, considerado herético. Tá? É isso que ele está falando aqui. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É, porventura, o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria mais servo de Cristo. Gente, vamos lá. De quem Paulo está falando? Qual foi esse, entre aspas, outro evangelho anunciado aos Gálatas? Qual foi esse? Tá? Qual foi esse?
Quem são esses que ele considera anátema? O problema é que Paulo estabeleceu comunidades entre os Gálatas, começou a pregar para eles e eles estavam, segundo o seu julgamento, caminhando bem, conhecendo, compreendendo o que Paulo estava falando, mas, num determinado momento, veio um outro conteúdo entre eles ali, que eles começaram a dar ouvidos para esse conteúdo. E aí o apóstolo Paulo está falando para eles o seguinte: olha, mesmo que um de nós ou um anjo do céu vos anuncie outra coisa que eu não tenho falado, que ele seja anátema. Hein? Olha isso. E mais ainda que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Eu quero agradar, então, aos homens ou a Deus? Quem são esses homens? Paulo está falando de um grupo específico. Paulo está falando dos apóstolos de Jesus, tá? Esses judaizantes não são uma seita cristã que está por lá. Paulo está se opondo à liderança dos apóstolos de Jesus, de Pedro, de Tiago e de João. O versículo 11, ó, com efeito vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Olha, Paulo não conhece o Jesus histórico, Paulo despreza o conhecimento sobre o Jesus histórico, ele só cita lá para Coríntios a ceia, a última ceia, eu recebi do Senhor que também vos ensinei, nada mais do que isso, tá? Nada mais do que isso. E ele está argumentando que o que ele fala é superior aos apóstolos porque ele recebeu do próprio Jesus por meio de revelação. Mas ele diz que não subiu a Jerusalém. Ele faz questão de dizer que ele não foi para Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas ele foi à Arábia. Ele propositadamente não foi para Jerusalém consultar, aprender, conversar com Pedro, com Tiago ou com João. E aí ele vai falar mais, ó. E voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, é que eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e com ele eu fiquei por 15 dias. Ou seja, Paulo já está pregando, falando, ensinando sobre Jesus Cristo durante 3 anos, sem ter tido nenhum contato com os apóstolos de Jesus, sem ter aprendido nada com eles. Só depois de 3 anos, e ó, gente, depois de 3 anos, Paulo não vai lá porque ele quis, não. Paulo vai lá porque ele é convocado a dar explicações diante dos apóstolos, tá? Atos capítulo 15, quando fala do concílio de Jerusalém, um dos personagens centrais daquilo é Paulo. Primeiro, Paulo é chamado em Jerusalém, e aí Paulo vai lá, é esse daqui, né? Em princípio, é uma conversa razoavelmente amistosa. Pedro, Tiago acham até legal, pô, que bom, vamos mandar Paulo lá entre os gentios mesmo, para levar a mensagem, não sei mais o que e tal, mas dão recomendações que Paulo faz questão em desobedecer. E aí Paulo prossegue, segue lá o seu rumo. Depois de um tempo, o próprio apóstolo Paulo está falando aqui, ele é chamado de novo por Tiago, porque Tiago é o líder dessa igreja, ele está sabendo do conteúdo, em tese, né? Em tese, ele está sabendo do que Paulo está pregando, que destoa do ensinamento deles, né? E aí Tiago envia missionários para a Galácia, para Tessalônica, para Corinto, para pregar o evangelho segundo o que Tiago compreende. E são esses que chegam lá na Galácia,
pregam a mensagem amando de Tiago, e Paulo fala, olha, mesmo que venha de um apóstolo, mesmo que venha de Tiago, de um anjo, seja anátema. Então, os caras que estão lá não são de uma seita qualquer, eles são enviados por Tiago para pregar às comunidades da Galácia, e Paulo é cobrado explicações dele. Paulo é cobrado dele, né? E aí ele vai prosseguir aqui. Ele ficou 15 dias com Pedro, não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Versículo 20. Isso vos escrevo, presta bem atenção no tijolo que vai vir aí, hein? Isto é Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, quem outrora vos perseguiu, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Aí vem o capítulo 2, tá? Aí vem o capítulo 2, ó. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, e Barnabé, depois da reprimenda dos apóstolos, se distancia de Paulo. É aquela separação lá no final da primeira viagem, né? Que Lucas dá uma explicação bem mais ou menos, né? Barnabé era alguém zeloso pelas leis judaicas, né? E ele fica do lado dos apóstolos. Aí ele fala que é por causa de João Marcos e tal. Pode ter também essa explicação, mas o fato é que depois Barnabé rompe com Paulo, né? Tendo tomado comigo também Tito, subi em virtude de uma revelação e expus-lhe, revelação, né? Em forma reservada aos notáveis. Quem são os notáveis? O triunvirato. Tiago, Pedro e João, né? O evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Por que Paulo manda essa aqui, né? Porque eles eram considerados os notáveis, mas eu não estou nem aí. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou apóstolo segundo o próprio chamado de Jesus, né? O que Paulo está nos dizendo aqui é que ele pregava sua mensagem. 3 anos depois disso, ele vai a Jerusalém, no concílio, ouve lá de Pedro, de Tiago, segue a sua vida, continua pregando, e 14 anos depois, ele é convocado novamente por esse triunvirato, né? E aí ele se dá entre os mais notáveis. Mas ele diz que, se eles são mais notáveis, para ele não interessa. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Paulo está dizendo que o que ele ouve lá de Tiago, de Pedro, não acrescentou nada para ele. A questão é, pessoal, havia um atrito entre Paulo e os apóstolos, né? E esse atrito ele é muito mais da conta de Paulo do que dos apóstolos, muito mais por conta dele. E Paulo quer que os gálatas sejam fiéis a ele e não ouçam as mensagens que estão sendo enviadas por parte dos apóstolos. É claro que em Gálatas também tem ali algum assédio dos gnósticos, mas não é o que vem ao caso neste momento aqui específico, né? Nesse momento ainda não é o caso, tá? Ainda não é o caso. Enfim, para o apóstolo Paulo, o triunvirato de Jerusalém está muito judaizante para ele, né? Ele acha que tem que romper totalmente com o judaísmo
E o triunvirato acha que não, que tem que dar continuidade até um determinado momento disso. E aí tem um choque entre Paulo e esses apóstolos, e você está vendo aqui que isso não é brincadeira. Paulo diz que eles não acrescentaram nada para ele, e ele quer se manter distante dos apóstolos. Ele, quando acaba lá o Concílio de Jerusalém, ele está doido para ir embora em viagem missionária. Por quê? Porque ele não quer ficar debaixo da liderança dos apóstolos, porque esses apóstolos funcionam meio que como um freio para o que o apóstolo Paulo imagina da sua missão e daquilo que ele quer fazer.